Está iniciando a gravação, estou compartilhando minha tela com vocês e hoje vou estar auxiliando vocês aí na avaliação aí que nós temos dos fóruns. Nós temos 3 fóruns, certo? Até o presente momento, ninguém participou do fórum. O fórum ele é avaliativo. Então, para dar um auxílio aqui, eu preparei uma aula para vocês, ó, sobre a nossa atividade do fórum. Então, tá aqui, ó. Um dos fóruns é elaborar um plano de manutenção. Então, fiz aqui, ó, o plano de manutenção, certo? Onde toda empresa tem que ter esse plano de manutenção, viu, pessoal? Então, aqui é o seguinte, ó. Um plano de manutenção, deixa eu minimizar aqui, ó. É um conjunto organizado, né, estruturado das atividades planejadas para manter, reparar e inspecionar todos os equipamentos, máquinas, sistemas e instalações ao longo do tempo. Então, na indústria, você vai encontrar esteiras, embaladoras, tanques de nível, que tem nível inferior, nível superior, certo? Sistema de bombas para fazer o bombeamento, certo? Diversos sensores que a gente utiliza na indústria, cabeamento, né? Quadro geral de distribuição, que precisa de manutenção, ou manutenção preventiva, ou manutenção corretiva, ou preditiva. Por isso que é o ideal que a gente faça um plano de manutenção. Então, um dos fóruns é esse plano de manutenção. Qual que é o objetivo do plano de manutenção, pessoal? É garantir que os ativos permaneçam em condições adequadas de funcionamento, maximizando sua vida útil, minimizando interrupções não planejadas. Cada parada da máquina, você tem uma perda da produção, seja a parada mecânica, a parada elétrica, ou uma parada porque rompeu uma mangueira aí de pressão no equipamento. Então, cada parada no maquinário pode ocorrer de dar uma perda da produção e redução da meta de produção. Então, não vai conseguir atingir a meta de produção. Então, um plano de manutenção pode incluir as seguintes etapas dos componentes. Deixa eu verificar se mais gente já entrou aí na sala. Vou dar uma minimizada aqui. Vou verificar aqui. E aguardando o pessoal entrar na sala, já temos que continuar com a aula, certo? Então, continuando com a aula está sendo gravada. Qualquer coisa vocês podem estar entrando no aula e estar revendo essa aula de hoje, ok? Que já é auxílio aí para você resolver uma parte da atividade, que é o Fórum 3, que é o plano de manutenção. Dando continuidade aqui, então nós temos que o plano de manutenção tem que seguir as seguintes etapas. Nós temos que identificar os ativos. Que ativos são esses? Nós temos que listar, identificar máquinas e equipamentos, certo? Ou sistemas que requerem a manutenção. Por exemplo, uma furadeira, uma prensa hidráulica, uma esteira, uma embaladora, né? O sistema de bombeamento, uma máquina alpina, e assim, um forno, né? Industrial. Depois que você identificou os ativos, você verifica o agendamento. O que é esse agendamento?
Você tem que determinar, né, o tempo das atividades de manutenção. Vai ser por mês, vai ser por semana, vai ser anual, ok? Certo? Aí, essas manutenções, por exemplo, preventivas, regulares, inspeções de rotinas ou manutenção corretiva. Lembrando que a manutenção corretiva é aquela que quebrou a máquina ou o maquinário ou o equipamento, você vai lá e troca, ok? Então, nós temos também atividades da manutenção preventiva, já que a gente falou, né? Que inclui o quê? Realização de tarefas planejadas, aí tudo planejado, certo? Determinadas empresas têm softwares que você utiliza, que, por exemplo, nós temos PCM, né? Vários softwares aí, né? De várias marcas que auxilia nesse controle da manutenção, ok? Né? Isto inclui aí uma manutenção já planejada, né, para evitar problemas futuros, ou seja, uma quebra e assim por diante. Isso pode envolver a lubrificação, substituição de peças, né, limpeza, né, de calibração e outros procedimentos, ok? Inclusive, na atividade de vocês, né, na SAP, que vocês têm que resolver e enviar o professor fazer a correção, você tem lá a tarefa para fazer o quê? Reaperto, lubrificação e limpeza, ok? Continuando aqui, ó, por exemplo, nós temos atividades da manutenção corretiva, né? Que são realizadas em resposta aos problemas e falhas que ocorrem durante uma operação. O plano pode incluir protocolos para parada rápida de resolução de problemas e restauração da funcionalidade. Ou seja, eu trabalhei em fábrica, né, muitos anos, então às vezes tinha possibilidade, um motor lá da tesoura, da embaladora, que estava com problema, e a gente tinha que trocar esse motor rapidamente e fez o quê? Mandou o pessoal da linha, por exemplo, lá são várias linhas de produção, da linha 12, mandou eles almoçar. Aí, durante o período de 1 hora, o pessoal da mecânica e elétrica atuou na linha de produção, realizando a troca imediata desse motor. E, nesse período de 1 hora, conseguiu fazer a troca do motor, ok? Mas às vezes não tem como. Quebrou, queimou, tem que trocar. Nós trabalhamos também nesse plano de manutenção com inspeções e testes, que inclui verificações regulares, né, para identificar sinais precoces de desgaste, de rolamento, engrenagem, certo? Né? Corrosão, vazamento de mangueira. Lá na atividade, fica uma dica. Lá na atividade que vocês têm que fazer, tem uma mangueira de pressão que fica apresentando vazamento. E aí vocês têm que dar a manutenção lá. Defeitos ou outras questões que possam afetar o desempenho. Próximo item é o gerenciamento de peças de reposição. A gente tem que estabelecer um sistema para garantir que as peças de reposição necessárias estejam disponíveis quando necessário. Para ser sincero para vocês, quando a gente atua direto na empresa, na indústria, infelizmente, o que que acontece? A gente não consegue manter todas as peças de reposição. Então, constantemente acontece de queimar um sensor que não tem. E esse sensor, ele vem, você vai fazer o pedido de compra dele, não é assim, fez o pedido de compra, amanhã está aqui. Geralmente acontece o seguinte, como é a máquina que trabalha com serviço específico, e é principalmente de fora, ocorre que a gente solicita essa peça para São Paulo, São Paulo ele pede essa peça lá do Canadá, demora aproximadamente 3 meses para chegar em São Paulo e depois que vai para a indústria. Aí até então a gente tem
que tentar resolver o problema de outra forma, ou então a máquina vai ficar parada, infelizmente, certo? Mas, em todo caso, a gente tenta manter umas peças no almoxarifado para realizar a troca, quando possível, ok? Também nós temos o gerenciamento, né? O registro e documentação. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Voltando aqui, ó. Olha lá, ó. Ele passou aqui um pouquinho, peraí um pouquinho. Ó, registro e documentação. Vou diminuir aqui, ó. Para manter registro, deixa eu ver se eu aumento aqui. Aí ficou legal. Manter registro detalhado das atividades de manutenção realizadas, a gente faz isso. Ou deixa uma planilha ali na máquina mesmo, certo? Com a prancheta, ou então você utiliza software, ok? A gente tem um software chamado Bom pra Caramba. Esse é um software chamado Plano de Controle da Manutenção, chamado PCM, ok? Certo? Esse nome varia de indústria para indústria, mas geralmente a gente trabalha com PCM, ok? Então você tem o quê? Tem o registro dos dados, né, da manutenção realizada de cada máquina, ok? Que inclui data, horário, resultado das peças substituídas e outros detalhes relevantes. O próximo slide aqui sem ampliar. Então aqui no oitavo, ó, treinamento e qualificação para garantir que a equipe responsável pela execução das tarefas de manutenção tenha o treinamento adequado e habilidades necessárias. A avaliação e melhoria. Então, por exemplo, ó, isso visa o quê? Avaliar a eficácia do plano de manutenção e fazer algum ajuste conforme necessário para melhorar a eficiência e confiabilidade das operações. Geralmente, o chefe de manutenção, o coordenador de manutenção, certo? O que que ele faz? Ele pega, realiza uma reunião, né? Quinzenal, semanal ou anual com a sua equipe de manutenção e procura saber melhor, né, ideias da equipe para você estar realizando um plano de manutenção melhor, que às vezes aumenta a velocidade para realizar a troca de um rolamento, de uma engrenagem, de uma fiação, de um sensor, né? Dando um exemplo para vocês, eu era chefe de manutenção e eu tinha uma equipe que passou, nós fazíamos uma reunião semanal, certo? E aí teve uma ideia legal do funcionário, certo? Do mecânico. O que que ele falou? Falou, olha, toda vez que a gente vai trocar o sensor, a gente tem que pegar, o sensor quebrou, certo? A gente tem que pegar, o cabeamento vai até o quadro geral de distribuição. E a gente tem que tirar esse sensor, tirar todo o cabeamento. E aí a gente tem que ir lá no almoxarifado, pegar esse sensor, voltar e colocar ele de volta lá na linha de produção. Não seria mais fácil a gente comprar um sensor um pouquinho mais caro, que é o chamado plug and play, que ele só encaixa. Você imagina que tem um cabo e tem aqui o sensor. Você só encaixa o cabo e tira para realizar a troca, aí foi o que foi feito. E aí conseguiu aumentar em 30% a velocidade de manutenção desse sensor. Então, desde esse dia, eu só pedi sensores plug and play, que só encaixa, né, o cabeamento no próprio sensor. Você viu, uma dica legal aí, ok? Certo? E aí, para isso que tem a questão da avaliação e melhoria contínua. E segurança, que garante, né, as atividades de manutenção sejam realizadas com foco na segurança dos trabalhadores, visando total segurança, ou seja, toda manutenção deve ser realizada, certo? A maioria das empresas preza muito isso, fábricas de grande porte, pequeno, médio e grande porte,
Trabalho com sistema de EPI, que é o equipamento de proteção individual, luva, capacete, óculos, uniforme, bota de segurança. Trabalha também com EPC, que são os equipamentos de proteção coletivo. Esse equipamento de proteção coletiva, a gente utiliza cone, fita zebrada ou corrente, aquela amarela e preta, de PVC, para isolar a área onde que você está trabalhando. Além de você trabalhar com cone, com as correntes ou as fitas, nós trabalhamos também com andame, escada. Foi a dica que eu deixei para vocês. A partir de 2 metros, você tem que utilizar o cinto de segurança, seguindo o padrão da NR35, que é para altura, certo? Tem que ter o curso de NR10, que é segurança em eletricidade, para você trabalhar de uma forma segura, ok? Para evitar o choque elétrico. E aí fica a dica, ó, a criação e implementação de um plano de manutenção, que é o fórum, lá, se não estou enganado, eu acho que é o fórum 3, bem elaborado, podem resultar em benefícios, né, significativos. Deixa eu levar aqui um pouquinho. Elaborado, podem resultar em benefícios significativos, como a redução de parados não programada, maior vida útil dos ativos, aumento da eficiência operacional e redução dos custos de reparo e substituição de peças. Ok? E agora eu vou aí dar uma dica de plano de manutenção para vocês. Dando essa dica de plano de manutenção para vocês aqui, ó, próximo slide. Que é o que pede na atividade. Então, vou lá na atividade aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó. Vou dar uma ampliada, tá? Então, nós temos aí, ó, fórum 1, né? Tipos de manutenção, preventiva, corretiva, preditiva. Um diagrama aqui que a gente utiliza para a parte de manutenção. Elaboração do plano de manutenção, tá vendo aqui, ó? SAP 3, elaboração do plano de manutenção. O professor tá dando a resposta aí para vocês, ó. Tá vendo aí? Se você assistir a aula, a resposta tá aqui, ó. É um exemplo, né, de plano de manutenção. Então, olha lá, ó. Então, dando continuidade, minimizar aqui, voltar para a apresentação. Aí, ó, o plano de manutenção, ó. Então, aqui eu acho que dá para ampliar sem cortar. Olha lá. Um exemplo do plano de manutenção industrial, que é a prensa, a máquina será uma prensa de fabricação de peças, viu? Então, a identificação do equipamento, coloca lá, prensa hidráulica, modelo XZ100, número e série da máquina, certo? Agendamento do nosso plano de manutenção vai ser mensalmente, ou seja, manutenção preventiva, manutenção corretiva de acordo com o necessário, quebrou, vai lá e arruma. Atividade de manutenção que a gente vai fazer nessa máquina. Então, vamos verificar a parte de lubrificação, verificar níveis de óleo hidráulico, né? Então, a prensa hidráulica, se você não verificar o nível de óleo, vai danificar a peça. Lubrificar pontos de articulação e guias, conforme necessário. Você tem que fazer uma inspeção visual, né? Verificar a tubulação de fluidos, se está com vazamento ou não. Inspecionar cabos elétricos em busca de danos ou desgastes, certo? Verificação de segurança, testar os dispositivos de segurança, como botões de parada, de emergência e cortina de luz. Limpeza, remover a sujeira e resíduos da superfície da máquina e limpar os componentes elétricos e hidráulicos. Olha aí, ó. Dica de plano de manutenção aí, ó. Passo a passo para você, ó.
Item 1, 2, 3 e 4, ok? Né? Antes de dar continuidade, deixa eu verificar como é que tá o andamento aqui da turma. Então, continuar aqui com a nossa gravação, tá? Lembrando que eu estou dando dicas para solucionar, para participar do fórum de discussão 3, elaboração de um plano de manutenção. Lembrando que os fóruns são avaliativos, tá aqui, ó. Vamos ver quanto que vale o fórum 3, ó. O fórum 3 vale 14 pontos, ó. 14 pontos. Não deixa para fazer em última hora, tá bom? Certinho? Qualquer dúvida, pode mandar aqui pro professor Alan que ele vai estar respondendo você, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade no nosso plano de manutenção. Então nós temos aqui, ó, certo? Próximo item. Deixa eu ampliar. Nós temos que pegar e fazer um diagnóstico das falhas, né? Tem que verificar, investigar, né? A causa de parada não planejada, que é o quê? A manutenção corretiva. Tem que fazer o reparo mecânico e elétrico. Tem. Pessoal, toda vez que para a máquina, a operadora lá da produção, ela não é boba. Ela pega e vai anotar. Parada da máquina mecânica, ou seja, não é culpa dela. Ok? Ah, a parada da máquina elétrica. Não é culpa dela. Culpa do pessoal da manutenção. Então é o seguinte, isso aí é contabilizado toda semana ou no final do mês e faz uma reunião entre o pessoal, ó, por que que essa máquina está parando muito? O que está acontecendo? E assim por diante, ok? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E aí os reparos mecânicos e elétricos, né, que geralmente substitui as peças, né, danificadas, né, com desgastes, com válvula também de selos e componentes elétricos, certo? Testes após o reparo. Então, a gente tem que realizar testes de operação após a manutenção corretiva, porque às vezes você vai pegar, trocar uma peça, virou as costas, máquina quebrou. Isso não pode acontecer, né? Então, você tem que fazer a manutenção corretiva, tem que fazer o teste do maquinário. Aí já fica a dica do especialista. Para você fazer o teste desse maquinário, peça para os funcionários, né, se afastarem dessas máquinas, porque senão pode ocorrer ali de descer uma guilhotina, descer alguma prensa, alguma coisa e prensar a mão do funcionário. E pode, né, é, ter um acidente, cortar a mão, prensar a mão. Então, aqui, ó, dando continuidade. Depois que você fez os testes e reparos, o que que você tem que fazer? Você tem que registrar e documentar. Então, por exemplo, você tem que manter aqui um registro de manutenção com datas, atividades realizadas e observações. Documentar quaisquer problemas encontrados e ações tomadas. E aí, pessoal? Tem empresa que pega ali uma prancha, pega os papéis, tem uns plásticos assim, que você faz as anotações e deixa ali já no pé da máquina. Pé da máquina que a gente fala do lado da máquina. E tem empresa que trabalha com software de manutenção, certo? Principalmente empresa de médio e grande porte, que faz o seguinte, você faz o plano de manutenção, faz a manutenção e deixa ali tudo descrito no software, ok? Certo? E de época em época, o próprio software fala, olha, tem que trocar o rolamento, tem que trocar aqui, ó, certo? Aquela corrente, e assim por diante, ok? Certo? Então, toda vez que você faz um plano de manutenção, tem que ter um registro dos dados daquela máquina, ok? Principalmente se você passar para o seu chefe, né? Então, aqui, ó, outra parte que nós temos no plano de manutenção, tem que ter um treinamento e qualificação do seu pessoal, da sua equipe.
Então, tem que fornecer um treinamento à equipe de manutenção sobre os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, ok? Para fazer de uma forma adequada para manter o nível de qualidade da manutenção da sua empresa. Avaliação e melhoria contínua, tem que revisar né, constantemente aí o desempenho da prensa e do plano de manutenção, fazer ajustes conforme necessário para melhorar a eficácia da manutenção, né? Segurança, como eu falei para vocês, tem que cumprir, né, os padrões de segurança da empresa, de acordo com a norma técnica, certo? Né? E os regulamentos, né, aplicáveis durante toda a atividade de manutenção, que vai lá que o funcionário vai fazer a manutenção na máquina, corta a mão, perdeu o dedo, certo? Vamos pegar um caso aqui de manutenção. Ele tem que pegar, levar uma peça da máquina lá e passar no esmeril. Não está usando óculos, certo? Como ele não está usando óculos, vai utilizar o esmeril, suja uma fagulha aqui de ferro, pega no olho dele e ele pega e pode até ficar cego ou então, né, danificar um pouco da visão dele. Então tem que trabalhar com EPI e também com EPC, se for o caso, né? Segurança, pessoal, em primeiro lugar, né? Certo? Dando continuidade, então, ó, lembre-se de que a simplicidade deste plano é apenas um ponto de partida. Um plano de manutenção mais abrangente pode incluir informações mais detalhadas, como o caso de um software, né? Como peças de reposição recomendadas, procedimentos específicos para cada atividade, indicadores de chave de desempenho, né, que a gente chama KPIs, para monitorar a eficácia do plano de manutenção. Então, essa aqui é a dica para o nosso Fórum 3, que é chamado de plano de manutenção. Deixa eu verificar como é que está o andamento aí da turma. Alguém mandou alguma mensagem? E aí, qualquer dúvida, o professor está disponível aqui, ok? Para estar acompanhando vocês até o final aí da atividade. Agora, só dando uma revisão aqui para vocês, deixa eu... Olha lá, ó. Não pode esquecer que nós temos aqui, ó, fórum, ó, vou ampliar, tá bom? Fórum 1, 2 e 3. Aí eu vou mostrar lá no cronograma, ó. Fórum 1, 2 e 3, tá aqui a pontuação deles, ó. 10, 10, 14. Ok? 10, 10, 14. Não pode esquecer disso. Fórum 1, 2, 3, 10, 10, 14. Esse que eu estou falando para você é do plano de manutenção. Quer ver? Vamos lá no Fórum 3, ó. Olha lá, ó. Fórum 3, elaboração de um plano de manutenção. Então, o que eu acabei de passar hoje para vocês vale 14 pontos. Tá vendo aqui? Então, vale 14 pontos. Então, você não pode deixar de fazer sua atividade do Fórum 3. E os outros fóruns também, ok? Certinho? E aqui falar um pouquinho aqui da nossa atividade. Então, nós temos aqui, você já sabe, a sequência aqui, né? Aqui, então, ó, não esquece, você tem o conteúdo do curso, tem o simulador. Esse daqui tem a simulação que a gente tem que pegar e fazer. Eu já expliquei para vocês sobre a simulação, então,
Só que repetindo aqui para vocês, ó. Olha lá, ó. Você está aqui em primeiro passo, você vai em comunicação, e aí você vai na onde? Conteúdo do curso. Clicou em conteúdo do curso. Vai vir aqui, tá lá, ó. Simulador etapa um. Conteúdo do curso, simulador da etapa um. Clicou aqui, ó. Na hora que você clicou aqui, dá OK aqui. Aí ele tem essa parte aqui, certo? Da simulação, eu já falei para vocês passo a passo. Não esquece que quando você tiver dúvida, manda mensagem para mim, ó. E não deixa de fazer atividade, ok? Se você deixar de fazer atividade, você vai ficar até sem nota. Então, chegando aqui nessa parte, pessoal, é só clicar aqui, ó. Ele vai estar abrindo o simulador. Abriu o simulador, é sobre o quê? O plano de manutenção preventiva aí, ó. Certo? Execução do plano de manutenção preventiva. Já falei para vocês, olha lá, ó. No nosso caso aqui, ó. Ele tem aqui a ferramenta, chave de boca, chave de fenda, chave Phillips, parte de lubrificação, tá vendo aqui, ó? Certo? E aí você não pode esquecer desse detalhe, ó. Por exemplo, ó, tem as letras que eu passei para vocês, o W, W vai para frente, ó. O S vai para trás. Pessoal, eu quero chegar aqui no painel. Você chega aqui, ó, vai pressionar aqui, ele abre o painel. Clica aqui, fecha o painel. Na hora que abrir o painel, você tem que verificar o que que tem de manutenção aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar a chave aqui. Não ficou verde. Então não tem nada aqui. Vou pegar a chave de fenda. Olha lá. Antes de tudo, o que que eu tenho que fazer? Tem que desligar o painel. Vou desligar o painel. Viu lá? Nesse momento que ele tá para cima, ó, tá desligado. Se eu jogar ele pro lado, ele vai ligar. Quer ver, ó? Fechar aqui. Viu lá? Ligado, desligado. Ligado, desligado. Ligado, desligado. Tá vendo aí? Então, pessoal, ó, se você pegar com o mouse aqui, você consegue dar essa movimentada, né? Então aí, ó, W vai para frente, S vai para trás, A para a esquerda, D, só lembrar que é direita, ó, A à esquerda e D direita, W para frente e S para trás, W para frente. Pessoal, eu quero pegar e fazer uma simulação. Você vai aqui, ó, e aqui você vai apertar lá, ó. Ó, tá escutando o motor funcionando? Então a sinalização tá funcionando aqui, ó. Vai pressionar B0, desligou, tá mostrando que tá energizado. Vou no outro aqui, ó. Viu lá? Liguei. Significa que esse aqui não tá funcionando. Eu tô apertando, tá ligando aqui, mas não tá ligando a máquina. E aí eu vou fazer o teste agora da botoeira, ó. B0, que é a botoeira de emergência. Tá funcionando, tá vendo? Olha lá, ó. Vou chegar na botoeira de emergência. Se eu quero desligar o painel, aí eu chegar para trás, chegar para a direita, para trás. Vou pegar aqui, ó. Pegar minha chave. Verificar se tem algum lugar aqui, fazer manutenção. Ó. E apertou, tá vendo? Ver se tem mais algum lugar. E tá tranquilo, né? Tá vendo lá?
Então, eu vou clicar aqui na lubrificação. Deixa eu pegar aqui na chave se tem a outra botoeira também. Não. Aqui você pode dar o zoom, olha lá. Nada aqui, né? Tira o zoom, ok? Aqui você pode dar o zoom. Abre o painel. Fecha o painel. Dá um zoom aí. Chega mais perto. Enfim, ó, isso aqui eu coloquei tudo passo a passo. Olha lá, ó. Vamos ver se tem que apertar alguma coisa aqui, ó. Ó, olha lá, ó. Vendo piscando? Então aqui, ó, peguei a ferramenta aqui, tá piscando lá, ó. Aperta no mouse e segura. Viu? Agora vamos ver se precisa de lubrificação. Não, não precisa. Não precisa de lubrificação. E apertar. Não. Então é isso aí, pessoal, ó. Aí, ó, finalizando, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó. Deixa eu devolver a chave, né? Você vai vir aqui, ó. Ele vai perguntar aí, ó. Repare nos bornes da fonte. Você não mexeu. Reaperto do CLP. Não, reaperto de segurança. Aí foi o que eu falei pra você. Se você não marca nada, envia, ó. Aí vai ficar vermelho, ó. Lembrando que a tarefa é você tirar print. Tirar print e mandar pro professor. Você vai tirar print. Agora não adianta você tirar print vermelho, né? Vai tirar print aqui do vermelho aqui, não adianta nada, né? Você tem que pegar e desenvolver todas as tarefas. Quando você entrar aqui, você não pode esquecer. Deixa eu abrir aqui novamente. Você não pode esquecer disso aqui, ó. Você não pode esquecer de desenvolver todas as tarefas que ele está pedindo, tá? Olha lá, você vai precisar fazer o reaperto, ou não, que a fenda. Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, né? Fecha o painel. Vou chegar lá, eu vou devolver essa chave. Tem... Aí, desligou. Agora eu abro o painel. Agora sim. Ó, ó lá, ó. Tá vendo? Aí você aperta e segura, pessoal. Viu? Eu vou pegar aqui a chave Phillips. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Aperta e segura. Vou aproximar um pouco. Ah, agora deu certo.
Vou devolver a ferramenta. Vou fechar o painel. Você viu aí? Que a gente fica esses testes. Você coloca um medidor, ele vai medir a pressão de gás. Ele vai ter uma para medir a pressão do sistema. Então, aqui eu já fiz um passo a passo com você, depois eu vou verificar com a turma se está tendo alguma dúvida nessa atividade ou não, certo? E aí você vem aqui, devolve aí. A partir do momento aí que você pegar e mandar para enviar a atividade, ele fala para você, tá? Então, deixa eu colocar tudo aqui, ó. Dá um exemplo, né? Olha lá, vamos criar, ó. Aí ele pergunta aí, ó. Avaliação e manutenção preventiva semanal. Evidências levantadas, né? Reaperto da dobradiça da tampa do quadro, realizou o reaperto e marcou corretamente. Reaperto dos bornes, realizou o reaperto e marcou corretamente. Reaperto da trava de segurança do quadro, marcou no plano, mas não realizou corretamente, certo? Ok, né? Reaperto dos bornes de CLP, realizou e marcou corretamente. Reaperto dos bornes, tal. A drenagem da água do copo do filtro, não fez. E aí foi. Então, por exemplo, aqui já não tem jeito de sair mais. Aqui já mandou enviar, aí você coloca sair e ficou em vermelho. Aí ele mostra todinho aqui, ó, o que que foi feito no plano de manutenção, certo? Você pode ver que ele mantém aqui, ó, manda para você aqui, ó, o preventivo, né? Preventivo semanal, certo? E aí já fica a dica para vocês. Se vocês errou uma vez, você pode fazer de novo. Você dá uma verificada aqui, o que que você errou? Pronto. Resposta garantida. Só você anotar no caderno aí, numa folha. Aí ele fala para você o que que você fez certo e o que que você fez errado, tá vendo? Aí ele fala não realizou, certo? Então você pode fazer a simulação, né? Tem a quantidade de vezes, aí você vai fazer na simulação. Quanto mais pontos você ganhar, melhor é para você. Agora, pessoal, não esquece de fazer as atividades. Tem que fazer as atividades. Vou voltar aqui, ó. Não esquece de fazer as atividades, porque o que que ocorre? Nós temos mais uma aula só. Então aqui eu vou ampliar para vocês, ó. Então hoje eu expliquei uma resposta aí para vocês do Fórum 3, né? Tá aqui, ó, Fórum, certo? É. E aí, ó, só tem mais uma aula com vocês. E aí, repito novamente, se tiver dúvida, vem aqui e manda para mim aqui, ó. Mas você tem que desenvolver atividade. Se você não desenvolver atividade, o que ocorre? Você vai tirar uma nota, nem vai tirar, né? Se você não fazer, tem que fazer atividade, ok? E a gente tem que participar da aula. Se você tivesse participado da aula hoje, você já tinha garantido aí, ó, a questão da nota, né? Certinho? Já do fórum, né? Ok, pessoal? Então, vocês têm que participar da web aula. É lógico que a gente entende aí que tem certas pessoas que trabalham à noite e tudo mais, né? Certo? Mas não pode esquecer, assim que possível você entra, porque aqui, ó, mostrando o cronograma de vocês, ó. Vocês têm fórum 1, fórum 2, fórum 3 e tem a SAP ainda para fazer. Olha o tanto de atividade. Se você deixar para a última hora, último momento, o que que ocorre? Você já cai para recuperação, certo? Então você tem que fazer o seguinte: tenta fazer no tempo certinho, né? Agora a gente só tem mais uma aula, tá bom?
tenta participar da web aula e tenta, se você não conseguiu participar da aula de hoje, tenta participar da próxima web aula, que eu vou dar mais dica para vocês, certo? E ver se consegue participar dos fóruns, ok? Se você participar do fórum, olha aí o tanto de pontos que você já vai ganhar, ó. Olha aí, ó. Vai ganhar 10, 20, 34 pontos. Vendo aí? Certo? 34 pontos. Já ganhou 34 pontos, ó. Certo? Então, participa da web aula, participa aí do nosso fórum, ok? E tenta desenvolver a atividade. Então, aqui, ó, no conteúdo do curso, certo? Tem um conteúdo aqui da SAPEL, certo? Ele vai falando todo passo a passo, tá vendo? Fala aqui do rolamento, motor, dianteiro, traseiro. É um formulário aí, ó, de plano de manutenção, certo? Plano de manutenção preditiva, como é que faz, tal, né? Fala de equipamentos e instrumentos aí de análise que a gente utiliza. Instruções para ajustes e correções. Olha lá, ó. Maioria das anormalidades lá, ó, é detectada por meio de limpeza. Então, quando faz a limpeza, já verifica que tem um problema ali, ó. Aí, como eu comentei com vocês, vocês têm que preencher uma documentação referente à manutenção, né? E tem aqui um exercício aqui para você fazer, ó. Certinho? E aí é o seguinte, galera, lá, ele pergunta, você chegou à etapa do exercício. Agora serão apresentados alguns exercícios de forma de um jogo para verificar seu aprendizado sobre os planos de manutenção, tipos de manutenção, procedimento de manutenção preventiva e documentação, de modo a permitir a identificação de suas dificuldades. Então, ou seja, aqui ele já te ajuda a você participar aí e fazer aquela simulação. Aí ele pergunta aí, ó, vai lá, vamos ampliar, ó. Ele pergunta, ó, a manutenção busca em sua plenitude os equipamentos dispositivos para que os mesmos realizem tarefas para que foram, né? Foram perfeição, foram funcionamento, foram conserto, foram confiabilidade ou foram operabilidade. Tarefa para que foram projetados. Será que é esse aqui, hein? Aí você vem e marca, né? Responde e vai continuando, tá bom? Certinho? Então, vou minimizar aqui para vocês. Pessoal, só não faz quem quer, quem não quer. Então, aqui tá todas as dicas aqui para vocês, certo? Se você tiver dúvida, você vem aqui no balãozinho, manda mensagem pro professor Alan, ok? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Na próxima aula, eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível para a gente tentar resolver essas atividades. Aí, na próxima aula, você já vem aí com o seu caderno, com essa canetinha, certo? Se você não conseguiu ver essa aula, ela vai ficar disponível aqui no ambiente virtual de aprendizagem, ok? No AVA aqui. E aí você pode assistir passo a passo e estar resolvendo as suas questões. Mas não deixa, novamente, não deixe de participar ou da web aula, ou então resolver as atividades, tá bom? E detalhe, nós temos também aulas presenciais. Nós temos a educação à distância, né? Esse UAVA aqui. E depois você também tem que participar das aulas presenciais. Então, conto com vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Fica com Deus e tenha uma ótima semana. Então, a partir desse momento, eu vou estar finalizando aí, ó.
Vou parar a gravação.